Webinário Podcast, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. No podcast de hoje, falaremos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para abordarmos o assunto, convidamos a Luana Pasqualino, bacharel em Administração com ênfase em Marketing e Gestão de Recursos Humanos, pós-graduação em Comunicação Organizacional e MBA em Inteligência Competitiva. Estamos nos transformando cada vez mais em uma sociedade conectada ao mundo digital, nas suas mais diversas formas, por meio dos dispositivos avançados que a tecnologia disponibiliza no mercado. Essa transformação acontece exponencialmente, conforme mostram os dados em julho de 2020 pela Aware Social referentes à população do Brasil. 205,8 milhões de celulares conectados, 150,4 milhões de usuários de internet, 140 milhões de usuários de mídias sociais. Isso significa que, atualmente, 71% da população brasileira está acessando a internet e 66% estão nas chamadas mídias sociais, como blogs, Facebook, Twitter, Instagram, realizando todo tipo de interação e trocando dados e informações. E qual o impacto disso? Assim que os dados são cruzados e analisados com inteligência de mercado, eles se tornam informações e ganham valor. E quando tratados em larga escala, considerando os dados de muitas outras pessoas, geram tendências e perfis de consumo que movimentam a economia mundial, das pequenas às grandes empresas. As organizações, tanto públicas quanto privadas, executam um processo similar quando coletam os dados que fornecemos direta ou indiretamente para elas, com ou sem o nosso consentimento. Esses dados são uma matéria-prima valiosa que, após serem analisados, permitem a definição de estratégias de mercado. A coleta de dados é realizada por meio dos formulários e cadastros que preenchemos com nossos dados pessoais, sejam físicos ou eletrônicos, por meio de aplicativos para a contratação de serviços, por exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por isso, os dados protegidos por ela são aqueles que se traduzem em informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. A coleta e a utilização de dados são relevantes para a economia digital, para que serviços sejam aprimorados e prestados de forma cada vez melhores, seja por organizações privadas, seja para execução de políticas públicas. O uso dos dados é, nos dias de hoje, determinante para a evolução das relações e se faz necessário para uma gestão cada vez mais eficaz, eficiente, rápida e precisa. Nesse sentido, a LGPD é uma ferramenta reguladora que atua na relação entre pessoas e organizações, visando a proteção dos dados pessoais e pessoais sensíveis do indivíduo. É importante salientar que a LGPD não visa impedir, tampouco proibir, qualquer tipo de operação com dados pessoais, mas sim protegê-los, estabelecendo regras específicas para que tais operações sejam realizadas com segurança, preservando assim a privacidade das pessoas diante da rápida evolução tecnológica, em que os dados são coletados automaticamente. Uma vez que vamos deixando nas diversas interações que fazemos pegadas digitais, ou seja, o histórico de dados e informações que inserimos na internet e nunca mais serão removidos, como por exemplo uma fotografia. Ao conhecer o tratamento que a organização realizará em seus dados, é muito importante que você o avalie. A lei permite, em alguns casos, que você decida se deseja ou não autorizar determinado tratamento e que você mude de ideia sempre que quiser. No entanto, no caso de cumprimento de obrigação legal, interesses legítimos de uso dos nossos dados por parte do governo ou exercício regular de direito da organização, não poderemos nos opor a esse tratamento. Por isso, a preocupação não é apenas com o futuro, mas também com o passado, à medida que avançamos na transição do mundo físico para o mundo digital. E você, estudante, quer saber mais?
Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.